conhece, esse é o nosso profeta, nosso apóstolo, Bispo Robson Rodovalho. A gente vai ficando velho, mas ele não, vocês perceberam? Cada dia ele está mais bonito. Amém? Já perguntei se vocês estão bem, né? Sim? Tem gente com alergia dos dias secos aí, gripe? Tem gente com gripe? Alguém pegou nessa primeira semana? Estão curados? Está abençoado? Amém? Profetizo a bênção aí, a cura. Sistema imunológico seu, fortalecido em nome de Jesus. Amém? Fala, eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o tema da minha palavra essa noite, como nós estamos no mês de fé, campanha é a fé, esse mês todo, não falte na terça, eu quero dar continuidade hoje. E o tema da minha ministração é a confiança em Deus atrai a bênção. Amém? Se você quiser anotar, a confiança em Deus atrai a bênção. E a história que eu quero falar com você é sobre o povo de Israel e sobre Josafá. Quantos já ouviram falar desse rei abençoado? Josafá foi um rei abençoado em Israel. Abram comigo 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 1, fala assim: depois disto, os filhos de Moabe, as crianças já foram liberadas? Amém, glória a Deus. Vamos de novo? Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há ninguém, e não há quem te possa resistir. Porventura, no versículo 7, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir. Isso aqui é na época de Moisés, na conquista da terra, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio a resposta, veio o Espírito do Senhor
no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Vamos lá, vamos ouvir o que Deus disse para aquele povo. Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amém? Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que, vestido de ornamento sagrado e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 22. Tendo eles começado, presta atenção, começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, aniquilados, destruídos, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir. Deus trouxe confusão naquele arraial. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Deus é maravilhoso. 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Cadê os inimigos? Eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo, que não precisaram lutar, para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção. Fala comigo, Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar de Vale de Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas, nos dias de hoje com bateria, baixo, guitarra, né, sei lá mais o que, teclado. Veio e foram para a casa do Senhor, né? Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Quantos entenderam? Quantos prestaram atenção? O que aconteceu aqui, igreja? Um povo, o povo de Israel estava sendo subjugado por inimigos que, na época de Moisés, Deus ele não permitiu que o povo de Israel destruísse. Deus ele não destruiu esse povo. E esses inimigos se juntaram com outros e foram se fortalecendo.
em vários momentos da história do povo de Israel, esse povo se levantava. Se não era em guerra, né, em alguns momentos, as mulheres, as amonitas, né, pescavam os desavisados, né, os israelitas que estavam fora da presença de Deus. Então sempre foi laço, né? Era um povo que sempre trazia maldição para a vida de Israel. E passou-se o tempo, se fortaleceram, se juntaram os 3 reinos, e porque se juntaram, né, se tornaram uma multidão, um exército do mal, que queriam destruir Israel. Amém? E no meio de tudo isso se levanta um rei, né? Um rei que tinha autoridade sobre o povo, mas que tinha medo, como eu e você. Quantos aqui já ficaram com medo, né, das circunstâncias, da situação? Né? A gente fica, sim ou não? Ter medo, tudo bem, amém? Mas deixar o medo dominar, aí, né, é a derrota, é o desastre, não tem jeito. E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui, né, é sobre o medo. Josafá, diferente do povo de Israel, ele era o rei, mas diferente do seu povo, ele ficou com medo. E se você quiser marcar aí, você pode marcar. O medo de Josafá fez com que ele procurasse a Deus. Se você tivesse com medo por uma situação, por uma dificuldade na sua vida, um inimigo te cercando para tirar tudo aquilo que era teu, o que você faria? O crente, eu não tenho dúvida que o cristão, né, tem por base buscar a direção de Deus. Mas se você não fosse, o que você faria? Fugiria? Tem uns que se matam, está fugindo também, né, da realidade. Mas Josafá, ele fez diferença no meio do povo, ele fez diferença no meio daquela geração. Josafá, ele foi buscar a presença de Deus. Amém? Precisa ter fé, sim ou não? Como que eu busco a Deus se eu não tenho fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Josafá, ele tinha experiências com Deus. Quem tem experiências com Deus tem medo também das coisas aí que acontecem na vida. Mas Josafá, né, ele tomou uma atitude que levou todo a Israel, todo aquele povo, tomar a mesma atitude, buscar a presença de Deus. Esse é o primeiro segredo que você tem que guardar na tua vida. O medo da circunstância, o medo dos problemas da vida, não pode te afastar de Deus. Entende isso, igreja? Está difícil, só estou tirando nota ruim na faculdade. Você vai desistir da faculdade ou você vai buscar a direção de Deus? Busca a direção de Deus. Está difícil no meu trabalho, o que você vai fazer? Desistir, procurar outro? Se foi Deus que te deu? Ou você vai estudar, vai buscar a direção, buscar os caminhos de Deus? Teu casamento está complicado, você está com medo de perder o teu esposo, a tua esposa, você vai fazer o quê? Ficar com medo e fugir do problema? Ou você vai entregar teu casamento para Deus? O segredo é entregar. Amém? Eu lembro de uma música que é do meu século. Vou levar meus problemas para Deus. Quem conhece essa música? O poder da oração. Entregar meus problemas para Deus. Então Josafá, ele fez isso. Primeira atitude de um homem de Deus. Ele era o rei, né? Ele era o rei, cheio de inimigos. Vamos falar aí 3 vezes ou 4 vezes mais os inimigos do que o povo de Israel. Josafá, ele vai e se entrega para Deus, entrega os problemas para Deus, entrega a situação para Deus. Se você ler no versículo 1 ao 3, Josafá, ele não se esconde do problema. Amém? Não se esconda do problema. Usa essa palavrinha que muda a tua vida, fé, e vai buscar o teu Deus de todo o coração. Amém? Glória a Deus. E Josafá, ele tinha algo especial. Ele era o rei de Israel. E por ser o rei de Israel, né, ele tinha que ser exemplo. Né? Autoridade sobre um povo. Se você é pai, né,
você tem o dever de ensinar para o teu filho. No medo eu tenho que buscar a Deus. Se você é autoridade sobre a tua casa, é mãe, porque tem o pai, tem a mãe, né? Você tem que ensinar teus filhos a buscar a presença de Deus. Amém? Você é líder de célula. No meio da célula, 99% dos seus liderados estão com um problema. Ou você se junta a eles com um problema, ou você leva-os à presença de Deus. Consegue entender, igreja? Não dá para fugir da presença de Deus. Quem conhece o caminho, a verdade e a vida vai buscar a solução no caminho, na verdade e na vida. Amém? Então o medo de Josafá o faz procurar a Deus. Olha para Deus e fala: Deus, eu vou te procurar em todo o tempo. Eu vou te buscar de todo o meu coração e com todo o entendimento. Né? Josafá, como o exemplo daquele povo, ele foi buscar a presença de Deus. Né? Os dias de hoje não está diferente. Né? Nós temos que ser exemplo, buscar a presença de Deus. Hoje nós temos homens e mulheres de Deus no nosso país que têm buscado a presença de Deus. E a minha oração é que eles continuem. Amém? Porque tem muito abutre, tem muita gente maligna querendo trazer a maldade para o nosso país. Né? Precisamos de Josafás, homens, reis que buscam. Né? É prefeito, é governador, é presidente, é senador, é tudo. Homens que buscam em primeiro lugar o reino de Deus, porque daí a solução vem de Deus. Amém? Outro ponto de Josafá, né? Ele busca a Deus. E o segundo ponto, ele leva o povo a fazer a mesma coisa. Eu até falei já, né? Mas eu quero dar ênfase a isso. Né? Você tem que levar teu amigo, teu irmão, se você é pai, levar a tua família, não fugir da presença, né? Não mudar de igreja em igreja, porque acha que o problema está na igreja, mas o socorro está em Deus, e o Deus Todo-Poderoso está aqui nesse lugar, e Ele vai mudar a tua história. Você precisa ensinar quem está do teu lado a buscar a presença de Deus. No momento difícil, é Deus em primeiro lugar, não é o mundo. No momento difícil, não é a bebida que vai te livrar do problema, não é o cigarro, não é as drogas, não é a prostituição. Então nós temos esse dever como crente, de levar lá fora a presença de Deus. Alguém está com dificuldade, está precisando de ajuda, Deus pode mudar a tua história. Amém? Deus pode mudar a tua vida. Talvez você nem conheça a pessoa, mas você tem esse Deus Todo-Poderoso que faz na tua vida. Ele pode fazer na vida das pessoas que estão à tua volta, que precisam. Amém? Josafá, ele leva o seu povo a buscar socorro em Deus. Ele chama todo o povo. O povo vem de todo quanto é lado para Jerusalém. E aí a congregação toda com Josafá se prostra na presença de Deus. Lê aí, versículo 3 ao 5. E conforme eles vão se prostrando, chorando, clamando, Josafá se coloca no lugar dele de rei, de autoridade, de sacerdote, e ele levanta diante do Senhor um altar de adoração, de oração. Começam a louvar ao Senhor e clamar ao Senhor pelo socorro. Não tenho dúvida que o socorro virá sobre a tua vida. Amém? Nós fizemos um ato profético agora aqui antes, no final do louvor. É isso que você tem que fazer. No momento difícil, eu não me afasto. No momento complicado, eu não vou embora. Se eu tenho um lugar certo para clamar. O povo de Israel poderia clamar cada um na sua casa, mas o povo sabia o poder e a autoridade do ajuntamento, do congregar, do estar juntos na igreja clamando. E eles clamam junto. Amém? Olha que diferente. Olha que poderoso quando você se junta com a tua equipe, se junta com a tua liderança, com a tua igreja, com os teus pastores, né, com o bispo Rodovalho, com o nosso bispo Kleber. Foi aniversário agora, sexta-feira, da igreja de Ribeirão Preto, foi sobrenatural a palavra com o bispo Hugo. Quando você se junta com o nosso bispo Hugo, nosso bispo Robson, com a igreja, para buscar a presença de Deus, a semana de oração, meu irmão, é uma semana poderosa.
Estou pensando em voltar aí o online junto com o presencial, mas eu queria você aqui, porque é uma semana tão poderosa que você se prostra todos os dias, das 6 às 6h40 no máximo, orando, clamando ao Senhor. Não tem oração que não é ouvida, não tem milagre que não aconteça. Por quê? Porque é o clamor, é o ajuntamento, há um poder sobrenatural na nossa oração. Orar sozinho, Deus já faz. Imagina orando junto com os irmãos, como que a unção é liberada, o poder é liberado, amém? Então Josafá, ele leva o povo a clamar ao Senhor, amém? Então nós precisamos levar nossa casa, nossa família. O terceiro ponto, Josafá abre perante Deus toda a sua vulnerabilidade e a vulnerabilidade de todo o povo. Deus, somos poucos. Deus, estamos sem grana. Deus, o salário não deu. Papai, só tenho do dízimo. Eu vou ser fiel. Deus, comprei todo tipo de remédio e ainda não fui curado. A bênção vem do Senhor. Pai, eu estou com medo, uma amargura no meu coração. Quer ver uma coisa que você vai assustar? Deus, eu não entendo porque o Senhor não fez até agora. Pastor, é pecado falar assim com Deus? Não, não é. O pai ouve o filho. Pode falar. Abre o teu coração para Deus, entrega. Josafá, ele abriu todo o coração. Deus, nós somos fracos, né? Não temos armas suficientes para destruir essa multidão. Os amonitas são muitos e já fizeram muita coisa ruim com o nosso povo. Os moabitas, então, né, fizeram cada coisa, já mataram tanta gente. Estamos com medo, Deus. Né? Não é errado. Fala para o irmão do seu lado, não é errado abrir o coração para Deus. E para o teu líder. Fala aí para o teu líder. Tenha o coração aberto. Não tem como eu descobrir o que você tem, se você não abrir o teu coração para mim. Não tem como. Deus, ele sabe tudo. Eu não sei. Mas Deus, ele sabe todas as coisas. Mas mesmo assim, ele quer ouvir da sua boca aquilo que você precisa. Entende, igreja? Consegue entender? Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, ouvindo da mesma forma, fazendo as mesmas coisas para abençoar a minha vida e a sua vida. Mas ele quer ouvir de nós, né? Estou triste, estou chateado, né? Está doendo, está complicado, né? Pai, o senhor não fez, o senhor poderia ter feito, porque a gente não entende na hora, né? Por que não fez? Depois vem tudo, Deus, ele revela tudo, o porquê de todas as coisas, e aí nós começamos a entender. Mas algo que te protege, algo que te guarda e que te mantém na presença dele, é você ser honesto, abrir o coração, abrir mesmo, fala do jeito que você quiser, né? Não fica com medo, vai cair um raio e vai matar você. Não, Deus não é assim. Deus é amor, ele vai te abençoar. Então Josafá, ele abre, né, todos os medos, e o povo de Israel também, do mesmo jeito. Eles choram, eles pranteiam na presença de Deus. Então abra o teu coração para Deus, que ele quer ouvir a tua voz. Amém? Glória a Deus. Outro ponto, né, depois que Josafá faz tudo aquilo, leva o povo à presença, né, aí vem a parte mais gostosa do universo. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Quantos querem ouvir, né, literalmente a voz de Deus vindo com a resposta? Deus, ele vai falar com você. Peça que ele vai falar com você. Deus, no versículo 14 ao 17, Deus, ele ouve o clamor e fala com o povo. Vocês querem ouvir a voz de Deus? Então abra aí no versículo 14. Deixa eu ler pelo menos isso com vocês. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita. Vai marcando aí para você pôr o nome do teu filho. Dos filhos de Asaf. E aí Deus diz
através de quem? De Jaziel. Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Olha a primeira frase que Deus fala: não temais, nem vos assusteis. Deus precisava tirar aquele medo do coração daquele povo. Olha para o irmão do seu lado: não temais, fala para ele, e não vos assusteis, por causa dessa grande multidão de problemas. Fala para ele. Misericórdia, né? Está amarrado. Você não vai ter problema na vida. Apesar que o problema na vida é bom para você resolver os problemas, amém? Sem problema é chato, mas é melhor só pouquinho, né? Muito não. Misericórdia, né? Deus vai dar milagres para você em nome de Jesus. E aí Deus diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa. E isso eu quero que você entenda. Quando você entrega o seu problema para Deus, vou repetir de novo, quando você entrega o teu problema para Deus, o problema já não é seu. Entende? Está difícil, mas Deus já pegou para Ele o seu problema. Se você não entregar o seu problema para Deus, Ele não vai resolver. Pode até resolver, porque as misericórdias do Senhor se renovam. Mas quando você entrega para Ele os seus problemas, já não tem ação sua. Você não precisa fazer muita coisa, porque Deus já vai fazer tudo. Entende, igreja? Né? Tem que continuar trabalhando, tem que continuar estudando, continuar vindo na igreja, orando, lendo a Bíblia, jejuando, mas aquele problema, aquela causa já não é sua, é de Deus. Deus vai tomar conta. Você consegue entender? Fala: Senhor, eu entrego meus problemas para o Senhor. Amém. Eu acho que você já orou, já colocou diante dele. Se não, no final do culto você vai ter esse tempo para colocar diante dele os seus problemas. Amém? Onde eu estava, igreja? Me ajuda aí. A peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis. Aí Deus dá uma direção para o povo, né? E é muito importante seguir a direção, a orientação de Deus para a tua vida, né? Você precisa de algo, você coloca diante de Deus, Deus ele vai falar com você. E aí é muito importante você ouvir a voz de Deus e praticar, fazer aquilo que Ele te direcionar. Amém? Consegue entender? O povo poderia ter ficado em Israel, mas o povo não ficou. Deus ele deu uma direção. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale. Ou seja, Deus ele virou para aquele povo, e ele vira para você hoje, e ele fala assim: enfrenta o problema. Vocês não vão fugir. O medo eu trouxe paz. Falei com vocês, dei a direção. Então siga a minha direção. Vai lá ver os inimigos. Vai lá enfrentar os seus inimigos. Deus ele falou isso para o povo. Está escrito aqui, sim ou não? Sim ou não, igreja? Pergunta para o irmão do seu lado: está com frio, meu irmão? Então vai encontrar com os seus inimigos. Fala para ele: vai encontrar com os teus inimigos. Sem medo. Fala: sem medo. Porque a vitória já é sua. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, e é importante você ouvir a direção de Deus e fazer certinho como Ele manda você fazer, nesse encontro não tereis de pelejar. Será que saiu um doido lá e foi pelejar? Eu fico imaginando, né? Um sanguíneo que não ouviu a voz de Deus, foi com o povo, né? Será que ele desceu a ladeira e foi tentar enfrentar aquele povo sozinho? Eu duvido. Mas foram, amém? Mesmo com medo, o povo foi. Nesse encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Olha aí, você tem que ter postura diante dos teus inimigos, diante dos teus problemas. Cabeça baixa, prostrado. É postura de um guerreiro, sim ou não? Deus ele prometeu a vitória, mas ele mandou você ir na guerra. Qual que é a postura? É fugir? Agachar? Ficar com medo? Tem que ter postura de guerreiro, amém? Isso fortalece você, a covardia vai embora, o medo vai embora.
Nesse encontro tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Misericórdia, que coisa linda. Não é nem misericórdia a palavra correta, é glória a Deus, aleluia. O povo foi, o povo obedeceu, o povo ficou posicionado. A Bíblia não fala se estava com arma, não fala se estava com escudo, com capacete. A Bíblia não fala como eles estavam, mas a Bíblia fala que eles obedeceram e foram. Amém? E a vitória começa daí, né? Ouvir a voz de Deus e seguir, fazer a vontade de Deus. Amém? Não temais nem vos assusteis. E eu achei algo interessante aqui, eu quero que você leia no versículo 18, que Deus ele não pediu para Josafá fazer isso. Deus ele só pediu para ir, ficar parado e ver o livramento que Deus daria. Né? Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. A Bíblia fala que depois que Josafá recebe a direção, depois que o povo de Israel recebe a direção, né, Josafá ele se prostra na presença de Deus. Deus ele não pediu para Josafá se prostrar, mas Josafá ele conhece, ele conhecia o Deus, ele conhecia o poder de Deus. E Deus, independente do nosso problema, da nossa situação, Ele sempre vai merecer a nossa honra, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa entrega, né? o prostrar-se diante dEle, agradecendo pelo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Josafá ele deixa mais uma lição para aquele povo, né? O nosso papel é ensinar, né, as pessoas aí fora, que mesmo que não tenha acontecido ainda, apenas a palavra de Deus foi lançada, Deus ele falou, nós precisamos adorar Ele, independente da situação. Quantos têm vivido isso na sua vida? Se você não vive, aprenda, entrega os teus problemas para Ele, e no final do clamor, no final da oração, se prostra na presença dEle, agradecendo pela vitória. A Bíblia fala que ele se prostrou, e depois ele chamou todo o povo para adorar, não tinha nem acontecido o milagre. E aí depois você sabe a história, eu já li tudo, eles foram, obedeceram, e o milagre aconteceu, amém? Mas marca aí, se você está escrevendo aí no caderno, Josafá segue a direção de Deus, amém? Nós precisamos seguir sempre a direção de Deus, o milagre vai acontecer. Quando nós ouvimos somente a nossa mente, o nosso coração, nós erramos. Agora, quando nós deixamos Deus falar e obedecemos a voz de Deus, o milagre acontece. Vamos ler de novo, versículo 21? Aqui já está acontecendo, amém? Deus ele chama o povo, ele rende graças ao Senhor. No versículo 22, eles já estavam no lugar que Deus mandou eles ficarem. Tendo eles começado a cantar, Deus pediu para cantar, gente? Não, só falou para ficar de pé. Quem prestou atenção, né, leu que Deus só pediu para ficar em posição no lugar, mas não pediu para cantar. Agora o adorador não dá conta, né? Quem tem experiências com Deus não dá conta. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá. Olha que interessante, no meio do louvor começou a libertação. No meio da tua adoração, o milagre acontece. Quando você chega no horário do culto e participa do momento do culto, porque o culto não é só a palavra, mas é a liturgia toda, é do começo ao fim. Quando você começa a louvar, Deus ele já começa a trabalhar para você. Amém? Consegue entender? Quando você agradece a Ele, depois que você colocou teus pedidos diante do Senhor, o teu louvor, eu vou ser ousado aqui, hein? Cadê o Fernando? Sou ousado, da equipe do ousado. Sou ousado. Quando você começa o teu louvor,
você pode até adiantar o tempo de Deus para acontecer o milagre na tua vida. Quantos creem nisso? Agora, quando você fica murcho, quietinho, paradinho, não precisa ficar com medo. Apenas louva ao Senhor. A Bíblia fala que o louvor deles, enquanto eles louvavam, o Senhor acionou todo o poder, toda a autoridade. O mundo espiritual começou a trabalhar a favor do povo de Israel. Juntaram Amon e os moabitas e foram para cima da turma do Monte Seir. E aí mataram uns aos outros, depois se voltaram um contra o outro e começaram a se aniquilar. Foram desbaratados. Olha aí Deus trazendo confusão no arraial do inimigo. Deus, Ele vai fazer isso. Por causa da tua fé, por causa da tua fidelidade, da tua confiança, Deus, Ele vai fazer maravilhas. Amém? E por causa do teu louvor, fala comigo, louvor, liberta. Então canta, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei. Essa parte é vocês, vai. Meu prazer é estar nos átrios. Deus está guerreando a sua guerra, vai cantando. Deus está trazendo a vitória, vai louvando. Onde flui o... Vai cantando para te adorar. Deus está trazendo cura aqui. Deus está colocando em alguns um espírito de guerreiro, de intrepidez, de ousadia. Os céus estão trabalhando para você. Vai cantando. Nos átrios do Senhor, meu prazer é... Aleluia, glória a Deus. A Bíblia fala porque Josafá confiou, porque Josafá e o povo clamaram ao Senhor, porque Josafá e o povo se posicionaram no lugar que Deus mandou se colocar, porque de guerra nenhuma você pode fugir, mas você tem que enfrentar no nome do Senhor, porque o povo se posicionou, o livramento veio. E eu quero que você leia o versículo 25 ao 30, que você vai entender o que aconteceu. Aconteceu muito melhor do que eles imaginavam, né? Eles queriam o livramento. Deus, Ele deu o livramento e deu ainda provisão. Quer ver? Versículo 25 em diante. Vieram Josafá e o seu povo para saquear. Gente, para você entender, né? Versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos. Israel lutou, gente? Judá lutou, gente? Não. Mas eles foram lá ver. O que aconteceu? Que barulho é esse? Que bagunça é essa? No arraial do inimigo. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Olha aí Deus dando livramento para aquele povo. Você acha que Deus não vai dar livramento para você? Quantos recebem a presença, o livramento? Anjos de Deus guerreando a tua batalha, as tuas lutas. Versículo 25, vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância. Quantos querem ser abençoados aí? No meio do vale, no meio de Beca, aquele vale árido, aquela situação difícil, Deus, Ele transforma aquele vale em vale da bênção. Amém? Quantos recebem para você aí, em nome de Jesus? Acharam o que, gente? Cadáveres e depois riquezas em abundância, objetos preciosos. O que eles fizeram? Deixaram tudo lá. O que você vai fazer com a bênção de Deus para a tua vida? Você vai deixar lá com o teu inimigo ou vai pegar para você? Hoje eu entendo o posicionamento daquele povo. Eles não se posicionaram para lutar, mas eles se posicionaram para receber a bênção.
Quantos querem receber um milagre na tua vida? Precisa de posicionamento. Não dá para baixar a cabeça mais, não dá para desistir mais, mas sim ouvir a voz de Deus e se posicionar. Porque eles se posicionaram, receberam riquezas e abundância, objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam os despojos. Ou seja, demorou muito tempo para pegar tudo aquilo que Deus tinha para eles. Quero que você faça assim com as suas mãos. Deus vai dar muito para você. Fala para o Senhor: Senhor, eu me posiciono agora e declaro que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Louvo ao Senhor por tudo que o Senhor é e representa na minha vida. E tomo posse de todos os despojos, de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a minha vida. Não vou deixar nada. Vou trazer tudo para mim, para minha casa, para a casa do Senhor. Vou adorar ao Senhor de todo o meu coração, porque no Senhor eu posso todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Olha que interessante, eles receberam e foram para casa, receberam e foram cuidar da vida deles e cantar aquela música que a pastora gosta. Não, ela não gosta mais. Deixa a vida me levar. Ela nunca gostou, viu, gente? Você vai voltar para a tua casa e acabou? Não. A Bíblia fala no versículo 26. Leia comigo. Ao 4º dia, mais forte, ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar vale de bênção, Beraca. Fala, meu irmão, Beraca. Vale de bênção até o dia de hoje. Olha que interessante. Quando Deus abençoar você, não volta para casa de boca fechada. Não volta para casa simplesmente, amém, já aconteceu, acabou. O que você vai fazer? Você vai buscar a presença dEle. Se você está na tua casa, vai se prostrar e vai adorar. Se você está no teu trabalho, busca um banheiro, se prostra, adora o Senhor. Se o banheiro estiver junto, muito sujo, fica de pé mesmo. Levanta a mão e fala: obrigado, Senhor. Não estou falando para você parar de trabalhar, tá, gente? Mas você recebeu a bênção, para tudo que você estiver fazendo, encosta o carro, tá? Não vai erguer a mão e soltar o volante, né? Para o carro, para tudo que você estiver fazendo e levanta um altar de adoração. Obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem feito e o Senhor vai fazer mais. O Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de toda a minha adoração. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Não saia da bênção sem agradecer. Não saia do livramento sem dar toda a honra, toda a glória a Deus, porque vai ter coisas na sua vida que você não vai precisar fazer nada. Deus, Ele vai entregar de bandeja para você. Quantos tomam posse? Mas tudo que Deus mandar você fazer, faça, obedeça, porque vai ser coisa boa para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus.